Fala pessoal, beleza? Fábio Gatti aqui, vamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês um recurso que é pouquíssimo utilizado e é muito interessante no Excel, que veio junto com o Lambda, que foi a possibilidade da criação de recursividade, os famosos loops, né? E que já era possível no Excel antes, só que fazendo algumas gambiarrinhas mexendo nas opções, na guia arquivo, para permitir que a célula se recalcule ela mesma, quebrando algumas coisas lá de referência circular, enfim, ou VBA e tantas outras possibilidades, né? Mas a função lambda hoje permite que você crie funções que se chamem, né? Ela chame ela mesma recursivamente até que nós imponhamos um limite. E eu quero apresentar isso para vocês aplicando na prática a sequência de Fibonacci, que talvez não seja um assunto, um conhecimento geral de todos, mas que ajuda bastante para a gente explicar aqui a recursividade. Fibonacci foi um matemático italiano, lá de mil e alguma coisinha, 1100, se eu não me engano, e que ele descobriu, né, com alguns cálculos, que nós tínhamos a possibilidade de criação de uma sequência numérica e que a proporção do item atual pelo item anterior sempre batia no número que é chamado de proporção áurea, enfim. Eu vou representar isso manualmente aqui com vocês para que a gente entenda. É um cálculo muito simples, muito simples, mas que quando a gente tenta criar isso no automático, usando uma função, perceba que a gente vai ter um problema, porque eu dependo dos resultados anteriores para chegar no meu próximo resultado. Então entenda o seguinte, a proporção áurea ela pode ser começada do número zero ou do número um. Algumas pessoas falam que ela inicia pelo número um, mas enfim, vou começar pelo zero. Então aqui, zero, um, 2, 3, 4, 5, vou colocar 6 números para poder servir aqui de manual, tá? Então o que que ele faz basicamente? No zero é zero e no um é um. Primeiras coisas são essas, a base do cálculo é aqui. A partir do número 2, ele sempre vai pegar os dois últimos resultados e somar. Então, por exemplo, eu estou na posição 2, eu vou pegar esse mais esse, ou seja, o 2 anteriores mais o anterior. E ele vai resultar naturalmente 1. Quando eu arrastar isso para baixo, ele vai girando para mim, ó. Esse mais esse, quando for no de baixo, é os dois de cima. Quando for no de baixo, é os dois de cima. E por aí vai. Se eu colocasse para mais números, sei lá, 7, 8, 9, 10, arrastasse esse cara para baixo, ele traria essa sequência, sempre somando os últimos dois. Nós temos alguns cálculos de acumulado no Excel, Scan e tantos outros, mas eu não consigo acumular os resultados baseado na matriz que foi gerada enquanto eu estou gerando ela, né? Porque eu necessariamente dependo desta matriz para gerar o próximo item. Então, este cara está sendo gerado em tempo de execução conforme a lista está sendo gerada. É para isso que a gente precisaria, então, do nosso cálculo recursivo, ok? Só para explicar a proporção áurea aqui, então, seria basicamente este número dividido por esse. Óbvio que vai dar 2, né? Porque é 2 dividido por um. Só que conforme eu for arrastando para baixo, ele vai chegando muito próximo de um número que vai ficando exato, ó. E sempre, ó, não altera mais. 1,618. Esse número aqui começa a não alterar mais de forma alguma conforme eu for arrastando ele para baixo, ó. Chega num ponto que mudam mil casas lá para frente, ok? Beleza, vamos chegar nesse cara então. Como que eu faço para gerar essa função automática? Vou dar um breve zoom aqui para facilitar, né, a nossa construção e vamos lá. Mas antes de eu criar ela necessariamente, que a gente já vai chegar lá, deixa eu só transformar esse meu n numa matriz dinâmica, né, para que ele cresça automaticamente com base nos números que eu solicitei, ok? Onde ele vai trazer aqui números e eu quero que ele gere para mim toda essa matriz, ok? Eu fui até 25, mas eu gostaria que fosse, então, no caso, até 5. Então, vou apagar todos esses números aqui do lado e vou colocar a função sequência. Lembrando que eu estou utilizando o Excel 365, obviamente, senão nem teria o Lambda, né? Então, Fábio, eu não tenho 365, não tenho o que fazer aqui agora, certo? É só realmente para quem tem. Então, quantas linhas eu quero que ele gere? Eu quero que ele gere a quantidade de números mais um, porque eu quero que comece no zero, né? Então, ponto e vírgula, zero, fechei parênteses, enter. Beleza, então gerei o número zero até o número 5 numa sequência. Então, eu quero que ele faça agora os cálculos só até aqui. Legal. Vamos construir a nossa Fibonacci agora.
Apesar de que eu terei que fazer isso aqui dentro da minha caixinha de fórmulas, no definir nome e tudo mais, eu vou construir a lógica dela aqui por fora para que fique mais fácil de eu explicar, tá? Não vai ter sentido nenhum a construção aqui porque ela vai ter a recursividade. E a recursividade eu terei que colocar dentro da caixinha de nomes, mas vamos fazer aqui para construir a lógica. Bora lá. Seguinte cenário, vou dar mais um aqui. O que eu quero que ele faça? Eu quero que ele interrompa o meu cálculo dos momentos 1 ou 0. Ou seja, quando ele encontrar que o número que ele está recursando é 1 ou 0, interrompa porque já fez tudo o que podia. Tá? Já chegou no número final da nossa recursividade. Ou seja, se a pessoa pedir um Fibonacci de 0, já interrompe, já traz o número 0. Se pedir o Fibonacci de 1, já interrompe, já traz o número 1. Agora, se ele pedir o Fibonacci 5, por exemplo, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele vá e traga para mim o Fibonacci 4 e o Fibonacci 3, e daí faça a soma dos dois e traga o resultado. Então, se eu pedir o número 5, ele vai ter que gerar dois cálculos, o do 4 e o do 3. Chegar nos resultados e aí sim depois fazer a soma, ok? Então, quando eu peço o Fibonacci 5, ele vai fazer o do 3, que vai pegar o do 4, perdão, que vai pegar o do 3, o do 2 e o do 1 e encerrar. E o do 3, que vai pegar, então aqui quando eu solicitar esse, ele vai pegar o do 3, que vai pegar estes caras aqui, que é o do 2, o do 1 e encerrar. Aí sim ele faz a soma. É basicamente isso, tá? Então bora construir. Primeira coisa, lambda, né? Porque tem que começar com a minha função. N, que é o número que será fornecido pelo usuário para o Fibonacci. N. Primeiro tratamento. Se o N fornecido for igual a zero, deveria ser igual a zero, mas vai que o cara coloca um número negativo, só para evitar qualquer problema, vou colocar se ele for menor ou igual a zero, ponto e vírgula. Ops. Ponto e vírgula. Retorne zero. Ponto e vírgula. Tenho ainda a opção de ser o 1. Então, se o N for igual a 1, então retorne 1. Se não, agora eu quero que ele faça a recursividade. Então, nós temos dois pontos de interrupção do nosso cálculo, que é o 1 e o 0. Chegou no 1, interrompe. Se foi fornecido 0 ou algum número menor, já interrompe também logo no começo. Beleza? E agora eu vou falar o quê? Que eu quero que ele faça o cálculo que eu estou fazendo, né? N menos 1, mais o cálculo que eu também estou fazendo, N menos 2. Fechei o C, fechei outro C, fechei o lambda. É basicamente essa a conta. Esse cálculo não existe, tanto que se eu posiciono o mouse em cima, ele até traz para mim, hashtag nome, não conheço esse cara. É porque este cara é exatamente essa conta que eu estou criando, e eu vou dar um nome para ela. Então eu estou falando para ele, se o número for maior então do que 1, certo? Faça esse próprio cálculo que eu estou fornecendo o n menos 1, então eu estava dando exemplo de 5, forneça o cálculo 4, e ele vai recursar tudo de novo, tá? Mais o n menos 2, e ele vai recursar tudo de novo também, ok? Então, é basicamente tudo isso daqui. Vou colar esse cara lá, até porque se eu der Enter agora, não vai nem fazer sentido, né? Não tem essa função cálculo. Definir nome. Vou chamar esse cara aqui de fx Fibonacci, ok? E aqui embaixo, então, eu vou colar aquela conta toda que eu tinha feito. A única coisa que eu vou ter que fazer, então, é aqui no cálculo, onde está n-1, n-2 e tal. Deixa eu voltar aqui no gerenciador. Onde está cálculo e cálculo, o que eu vou fazer? Eu vou substituir pela palavra fx Fibonacci que eu acabei de construir, certo? Então, aqui onde está cálculo e aqui onde está cálculo, eu coloco o nome da própria função que eu acabei de criar. E dei um OK. Feito isso, agora se eu for em qualquer célula, por exemplo, fx Fibonacci 5, trouxe o número para mim. Se eu for aqui fx Fibonacci 12, trouxe lá o 144, ó, que é o do 12. Vamos ver? Ó. Trazendo 12 números, é o 144. Legal, já está funcionando, já é o que eu precisava. Eu consigo agora fazer o recursivo aqui? Consigo, né? Para todos os números da sequência? Consigo, mas eu não vou conseguir fazer assim, fx Fibonacci e fornecer a matriz. Porque ele vai dar erro de número, ele não consegue recursivamente construir uma matriz dinâmica. Então, para isso, eu teria que utilizar uma outra função chamada byRow. Que a byRow ele permite que eu analise uma matriz
e aí execute uma função para todos os itens da minha matriz. Então, a minha matriz é a sequência que tinha sido gerada, ponto e vírgula. E qual é a função? A minha fx Fibonacci, que eu tinha construído agora. Só fornecer ela e fechar parênteses. Eu não preciso citar mais nada, porque ela só tem um argumento, que é o próprio n. Então eu não preciso ficar falando que o n, enfim, é só fornecer ele, fechar parênteses e dar enter. E tá lá, ele já construiu para mim a minha Fibonacci recursiva em uma matriz dinâmica. Tudo pronto. E aí a gente pode seguir, construir com a proporção e fazer o que for. No final de contas, é basicamente isso que eu preciso, ok? Espero que tenha ficado claro essa explicação, até porque o foco não é o Fibonacci em si, o cálculo de Fibonacci em si, mas sim a possibilidade da recursividade. E que é isso que é muito legal. E você pensar em quais são as aplicações práticas que você tem com isso. Aqueles cálculos que você tinha que ficar fazendo muitas vezes, e talvez isso resolva. Nosso amigo Renan Forest fez um recurso muito legal que ele apresentou no Excel Weekend do ano passado ou retrasado, agora não me recordo, que ele recriou atingir meta utilizando esses recursos recursivos do Lambda. Então, agora o céu é o limite. A gente consegue fazer coisas que antes não eram possíveis, né? Então agora está cada vez mais a nossa restrição está sendo nossa capacidade mesmo, certo? Então, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo e um abraço.